Hebreus capítulo 11. Se a gente parar para analisar esse capítulo, nós vamos ver pessoas que deixaram um legado de fé. E aí eu poderia perguntar para mim e para você nessa noite abençoada: quando eu e você morrer, qual será o nosso legado de fé? Como vão lembrar de você? Porque quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver falar de muitas pessoas que são mencionadas biblicamente, lembradas biblicamente, porque foram pessoas que moveram em fé. O versículo 4 de Hebreus vai falar sobre um homem que foi o primeiro caso de homicídio na Bíblia. O primeiro homem que foi assassinado, que foi Abel, e o nome dele está registrado na galeria da fé. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. E aí eu pergunto para nós nessa noite: gente, que tipo de legado de fé nós vamos deixar? Quando a gente não estiver mais aqui e falarem do seu nome, vão dizer que você foi uma mulher, um homem que caminhou numa atmosfera de fé tão cheia de Deus, ou não vão nem sequer mencionar sobre você? Poxa, eu lembro do pastor Roberto, lembro do pastor Jorge. Pensa num cara de fé. Lembra quando ele passou por isso, por aquilo outro, e um homem que não desistiu, não abaixou a guarda, mas caminhou, foi em frente, acreditando que Deus era com ele, e ele viveu grandes milagres. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Pare para pensar nisso, porque triste coisa é nós passarmos a nossa existência de forma insignificante, sim ou não? Diga para a pessoa linda, abençoada do seu lado, fala assim: a sua existência não será insignificante. Amém? E no que tange a fé, eu quero declarar no nome de Jesus, que a sua existência será de fé em fé e de vitória em vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Hoje é um culto profético, e eu quero falar um pouco sobre fé. E quando eu deparo com um texto como esse, de um homem que por conta de como seus pais haviam desagradado a Deus, sendo expulso do jardim, e acredito que sentindo-se imerecedores, deixaram de certa forma de buscar a Deus como devia. Mas um dia Abel propõe no seu coração, fala com seu irmão, e eles propõem em chamar a atenção de Deus. E é tão interessante que Abel, ele chama a atenção de Deus pela sua fé, de uma forma tão grande, que é o único ato que eu vejo na Bíblia mencionando Abel, no seu ato de fé, e está registrado. E ele entra na galeria dos homens de Deus, da fé. E mesmo depois, o texto diz que mesmo depois de morto ainda fala. Se nós falarmos dos outros personagens que esse texto vai falar de Abraão. Abraão que, logo mais na frente, quando Deus pede o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele o qual descenderia todas as nações da terra. Quando Deus vem e pede Isaque a Abraão, o texto diz, lá em Gênesis capítulo 23, se eu não me engano, 22, que a convicção era tão grande dentro de Abraão, que ele foi com o seu filho para oferecê-lo em sacrifício, porque ele tinha a convicção de que, mesmo se ele sacrificasse seu filho e o queimasse ali como sacrifício, das cinzas, Deus era poderoso para trazer seu filho de volta. Olha que fé, gente. Olha que atmosfera de fé, que nível de fé. Vai falar de vários outros homens. Esse texto coloca uma prostituta na galeria, Raabe, aquela que escondeu os espias, mas que por causa da sua fé ela também entra na galeria
das pessoas de fé. Ei, eu quero declarar algo profético aqui nessa noite, em nome de Jesus. O seu nome vai estar nessa galeria de fé, de homens e mulheres de fé, em nome de Jesus. E essa fé, ela não vai apenas ser mencionada, mas ela vai ser capaz de impactar todos aqueles que estão em sua volta. As pessoas vão observar o seu nível de fé, e eles vão desejar viver nessa mesma atmosfera, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero declarar em nome de Jesus que a fé que você vive, que você professa e que você transborda, ela vai ser contagiante, capaz de inflamar todos ao seu redor. Você recebe essa palavra? E quando eu olho para a questão da fé, gente, identificando aqui a fé, eu vejo que a fé, ela pode ser ativa ou reativa. E apenas uma dessa nos interessa. Entendendo que é algo ativo e reativo, eu até fui para o dicionário. O que seria uma pessoa reativa? Reativo é aquele que reage a partir da ação de uma outra pessoa, ou seja, espera atitudes ou circunstâncias acontecerem para então reagir e buscar soluções necessárias diante de situação. Sua principal característica é a falta de iniciativa. No ambiente do trabalho, o perfil reativo nunca é proativo. Isso é uma pessoa reativa, que não é o tipo de fé que a gente tem que ter. Em outras palavras, eu não preciso esperar as coisas acontecer, alguém se mover, não. Isso é uma fé muito pobre, muito miserável. Mas eu devo ser ativo. O que é uma pessoa ativa? Olha que diferença, gente. Pronto para agir, vivo, laborioso, diligente, empreendedor, trabalhador ativo, que tem eficácia, enérgico, eficaz, remédio ativo, que possui capacidade de ação, capaz de agir, diligente. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que vai ser gerado dentro de cada um de nós uma fé ativa, a ponto de nós não termos que esperar nada, mas nós iremos nos posicionar, e em qualquer circunstância nós iremos em direção com a nossa fé em atividade, em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: eu tenho uma fé ativa. Amém? A fé, queridos, ela trabalha de mãos dadas com as pessoas ativas. A fé é companheira daquele que não espera circunstâncias para agir, porque tem muita gente esperando circunstâncias. Na área financeira, eu gosto muito de falar sobre a área financeira, né? Tá cheio de gente querendo enganar Deus. Quando Deus me der, eu vou fazer. Quando eu tiver, eu faço. Quando eu tiver, eu ajudo. Não é assim que funciona. Uma fé ativa, não. O pouco que eu tenho, eu vou fazer, porque Deus vai trabalhar em cima disso, e o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Está um punhado de gente esperando as coisas melhorar para fazer alguma coisa. Ei, eu tenho uma má notícia para você: não vai melhorar nunca. Você precisa ser ativo na sua fé. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, que se nós formos fiéis a Deus no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Isso é uma fé ativa. Eu não espero as circunstâncias melhorarem, eu faço com que ela melhore através da minha fé. Você está entendendo? Punhado de gente querendo arrumar emprego, mas acorda meio-dia, vai trabalhar nunca. Bater com a formiga, preguiçoso. Tem muita gente querendo subir de cargo dentro da empresa, mas não estuda, não faz cursinho, não se qualifica. Vai ficar daí, e se tiver um corte, você pode ser o próximo. Eu tenho que ser ativo. Gente, eu tenho uma empresa. Você acha que dá para falar que eu sou dono de empresa e parar no tempo?
Vocês não sabem o quanto eu estudo, faço curso e dou um jeito e viro e sento com pessoas e pego consultoria, porque senão eu paro no tempo e os outros me ultrapassam. E eu vou inventar desculpa para Deus. Deus vai olhar para mim e falar assim: levanta da cadeira, ô preguiçoso, dá um jeito. Porque Deus, Ele entra. Gente, olha que coisa interessante. Deus não é limitado em nada, amém? Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas olha como é interessante. Se você não agir, Deus não reage. Porque Deus é um Deus de reação. Ok? No âmbito da fé, quando você dá o primeiro passo, Ele entra com você. Quando você tem uma ação, Deus tem uma reação a seu favor. Quando os discípulos, quando Pedro volta da pesca, frustrado, pescou a noite inteira, não tinha pego nada, exímio pescador. Quando Jesus usa o barco dele para pregar, e depois Jesus fala para ele ir ao mar alto e lançar a rede. Olha que coisa linda. Quem é que lançou a rede? Foi Jesus ou foi Pedro? Porque lançar a rede é com Pedro, mas trazer aquele tanto de peixe é com aquele que pode todas as coisas. A sua ação pode ser pequena, mas a reação de Deus pode ser poderosa demais e transformar a tua vida. Você está entendendo isso? Uma fé ativa. A fé, ela trabalha de mãos dadas com os ativos. Tem algum ativo aqui hoje? Opa! Amém? A fé, queridos, ela... Essa água é para mim, é? É para mim? Ninguém babou aqui ainda não, né? Brincadeira. A fé, ela não está no campo da visão, e sim no campo da convicção. É outra coisa que a gente tem que aprender. A gente não precisa ver para crer. A gente não precisa ser igual Tomé. Gente, para mim, a fé de Tomé é a mais medíocre que tem. Se eu não ver com os meus olhos e tocar com a minha mão nas feridas, eu não acredito. A fé não está no campo da visão, está no campo da convicção. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso ter a convicção absoluta, porque eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Pastor Roberto, você não conhece minha história. Você não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Eu nem quero ver. Enquanto você não mudar a sua visão acerca da sua realidade, as coisas não mudam. Porque você não pode andar segundo o que você está vendo. Ei, querido, é olhar a despensa vazia e estender as mãos e falar: Senhor, muito obrigado pela fartura que está dentro dessa despensa. É olhar para a geladeira vazia e falar: Senhor, muito obrigado pela fartura que está dentro dessa geladeira. É olhar para a conta no vermelho e falar: Senhor, muito obrigado pela prosperidade e por esse tanto de recurso que o Senhor tem colocado na minha vida financeira. É você olhar para a sua saúde física e às vezes debilitar de alguma coisa e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor verdadeiramente tomou sobre si todas as minhas enfermidades, e obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado. Isso é caminhar no campo da convicção e não da visão. Nós não podemos olhar e ver impossibilidade. Quando Deus trata disso, gente, é muito simples. Diga ao fraco: eu sou. Prega comigo. Diga ao fraco, porque ele é o quê? Essa é a visão de Deus. Diga ao pobre: rico sou. Você está entendendo? Nós precisamos mudar a nossa visão, ou ser curado na nossa visão, ser tratado nisso. Porque muitas das vezes nós olhamos para a realidade e às vezes ela é nua e crua. Mas a nossa convicção não pode conformar com essa realidade. E eu quero declarar em nome de Jesus que a sua convicção não vai conformar com a sua realidade.
você vai olhar para essa realidade pelos olhos da fé, e não pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé. Você vai olhar para essa realidade e você vai gerar com os seus lábios tudo aquilo que você precisa de milagre para a tua vida, seja na tua vida financeira, espiritual, familiar, no seu trabalho, seja em qualquer área da tua vida. Você vai gerar o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Fé não está no campo da visão, e sim no campo da convicção. Mas uma coisa que eu tenho que entender aqui: fé é dar o primeiro passo, mesmo sabendo que pode afundar. Fé é doideira, gente. Diga para a pessoa que está do seu lado: fé é doideira. Se você não for doido, você vai ficar na mesmice, você vai ser mais um. Então te convido a ser doido. Quem topa ser mais doidinho um pouquinho? Hã? Topa de verdade, ou você está me agradando apenas? Fé não está no campo da... fé não fé é dar o primeiro passo, mesmo sabendo que pode afundar. Quando Jesus chega para Pedro, quando eles acharam que Jesus era um fantasma, né? Jesus veio sobre as águas caminhando, tempestade, vê um vulto no escuro. Até eu e você achar que era fantasma, tá? Nós não é mais crente que Pedro, não. É um fantasma, não, gente, sou eu. Aí Pedrão, invocado, virado no girar, meio doido. Gente, eu gosto de Pedro. Dos apóstolos que eu mais gosto é Pedro. Eu tenho raiva de gente passiva, eu gosto de gente ativa. Não vem que não tem, pode errar. E os ativos erram muito, tá? São os que mais erram. Mas se você não estiver disposto a errar, você nunca vai acertar. O erro faz parte. A gente erra, a gente cai, a gente levanta, sacode a poeira e a gente prossegue. Amém? É assim que tem que ser. Pedrão já, se és tu, então me manda ter por sobre as águas contigo. Jesus, então venha. O primeiro passo era com quem? Era provável, tinha possibilidade dele afundar, sim ou não? Sim ou não? Todas. A lógica, gravidade, gente. Massa, peso, a água, a superfície líquida, é pisar e ir para o fundo. Sim ou não? Primeiro passo, você pode até correr o risco de afundar, mas é você que tem que dar. Eu não sei qual é o primeiro passo que você está faltando dar em direção a alguma área da sua vida. Do seu trabalho, do negócio próprio, dentro de casa, no casamento. O primeiro passo não é largar o marido e a mulher não, tá? Isso aí é do capeta, tá? Casamento é para a vida toda. Não sei qual é o primeiro passo que você tem que dar. Talvez você olhe para isso assim: se eu for, eu vou afundar. Mas se Deus está nesse negócio, se esse sonho no coração foi Deus que plantou, se Ele não fere os princípios bíblicos, porque uma coisa que a gente tem que analisar é isso: tudo aquilo que a gente planeja para a vida não pode ferir os princípios bíblicos, porque se ferir, sai fora. Se não fere os princípios bíblicos, dê o primeiro passo, mesmo que esteja sujeito a afundar. Porque se você der o primeiro passo, aquele que pode todas as coisas fará com que você caminhe por sobre as águas e viva algo que nunca viveu e que ninguém viveu na face da terra. Você entende isso? Então o primeiro passo é com quem? Faça assim comigo. Gente, testemunhando aqui para vocês, eu trabalhava em uma empresa muito sólida, com um salário muito bom. Em 2012, a minha média salarial era de R$8.000. É um bom salário, sim ou não? Deus me deu uma visão de começar o meu negócio. Fiz alguns estudos, fiz algumas pesquisas. Fui para o altar. Lancei ofertas no altar. Consagrei tudo aquilo a Deus. No primeiro mês, depois que eu pedi as contas, Deus já havia dobrado o meu salário.
E depois Deus veio abençoando muito. E hoje eu posso dizer que a gente tem uma empresa, a gente emprega diretamente 15 pessoas registradas. Indiretamente a gente emprega mais umas 8 pessoas. Ou mais, né? Porque as oficinas de costura tem mais gente trabalhando. Porque um dia a gente decidiu dar o primeiro passo. Você não sabe o que Deus pode fazer com esse primeiro passo, gente. Porque a partir do primeiro passo que você der, Ele caminha com você. Seja na direção que você estiver disposto a ir, independente da área. Quem está entendendo aqui? Outra coisa, gente. A fé é o resultado de saber quem Ele é e o que Ele conquistou. Está entendendo? Fé é o resultado de saber quem Jesus é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é Jesus? De verdade? Porque tem muita gente que acha que Jesus só é aquele homem bondoso que morreu na cruz e não sabe mais nada dele, pastor Ana. E às vezes as pessoas não sabem nem o que Ele conquistou na cruz. E é tão bom ter esse conhecimento, porque a Bíblia diz que o que Ele conquistou na cruz é direito meu, é minha herança. E sabe o que Jesus conquistou na cruz? Todas as coisas. Tudo que é bom para mim e para você, Jesus conquistou na cruz. Efésios 1:3 vai dizer da seguinte forma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes e bênçãos. Você entende isso? Mas às vezes falta, pastora Anne, clareza para nós, saber quem Ele é, o que Ele conquistou. E às vezes a gente não vive essa fé extraordinária e o resultado de uma vida de fé. Porque às vezes a gente caminha numa dimensão muito rasa de conhecimento. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo vai te incomodar a conhecer de verdade a Jesus, a ter uma aliança de verdade com Ele, de caminhar todos os dias, de chamá-lo de amigo, assim como Ele chamou, e olha que Ele chamou Judas, meu Deus do céu, amigo, por que fizesse isso? Vamos para frente mais um pouco? Eu botei 35 coisas aqui só para falar. Até meia-noite é dia. Tem uns 3 animados. Gente, eu ouço muito Luiz Hermínio, mas não peguei a unção das 2h30 de ministração ainda não. Gente, fé é caminhar sobre a palavra e não sobre os sentimentos e achismos. Isso aqui é forte demais, sabia? Porque muitas das vezes a gente acha que fé é o que eu estou sentindo. Não. Sentimento às vezes é muito perigoso, porque uma que ele às vezes provém do coração, né? E o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas. E nem é o que eu acho. De vez em quando você vai conversar com as pessoas, começa a achar tanta coisa. E eu já sou meio atravessado. Irmão, o que você acha não faz sentido. O que a Bíblia diz. Então fé é caminhar sobre o que está escrito. Ok? Fé é caminhar sobre o que está escrito. No entanto que Pedro, eu citei aqui a pesca maravilhosa, quando Jesus fala para ele lançar as redes, olha que coisa forte. Ele sabia que ele não tinha pegado peixe a noite toda, tinha pescado a noite toda, não tinha pescado, não tinha tido sucesso. Mas Pedro ele dá a seguinte resposta: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ei, fé é isso, é caminhar sobre a palavra, sobre tudo aquilo que está escrito a teu respeito. Você pode caminhar convicto 100%. Gente, a gente precisa melhorar muito nisso.
precisa melhorar demais nisso. Às vezes a gente fica desesperado com um parente que ainda não se converteu, enquanto a Bíblia diz, e eu tenho que caminhar sobre essa palavra: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E casa está falando de parentela. Então é olhar, e ao invés de ficar mendigando essa conquista que já foi conquistada, é erguer as mãos aos altos e agradecer: Senhor, obrigado pela salvação da minha família. Isso é fé, é acreditar no que Deus diz. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus não mentiu para mim e para você não, Ele é verdadeiro em todo tempo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas, todas o quê? Fala mais alto. Dores, enfermidades. Quem é que está falando isso? Sou eu, comedor de feijão? Quem disse? O Senhor. Quem acredita nele? Mas você não está vendo eu doente. Eu nem quero ver. Eu quero ver a sua fé em direção a isso. Botar a mão na cabeça aqui e autodeclarar o tempo todo: Senhor, obrigado pela minha saúde. Até esse mal bater em retirada em nome de Jesus. Pastor Roberto, você nunca ficou doente? Eu sou igualzinho você de vez em quando, tá? Às vezes fede mais, às vezes fede menos. Às vezes a fé diminui, né? Fé é caminhar sobre a palavra. Honra o Senhor Jesus, honra o Senhor teu Deus com todos os seus dízimos e tuas ofertas. Então encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Pronto. Eu vou honrar e vou crer que eu sou próspero, e ponto final. Eu vou caminhar sobre a palavra. Tem gente desesperado com filho. Desespera não. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Ao invés de você ficar aí desesperado, se matando, olha para essa promessa e louve ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, Jesus, que meus filhos é a herança do Senhor. É que a gente olha muito a circunstância, nós somos muito visual, e a gente tem que ser mais espiritual. Você está entendendo? Eu tenho o hábito de abençoar os cristãos que negociam comigo. Hoje mesmo fiz uma venda para uma irmã que está mudando para o Granville. Até já chamei para vir para a igreja. Já sei que está vindo para cá e não tem igreja ainda, eu tento arrastar tudo para cá. Aí conversando com ela na casa dela, eu falei assim: irmã, fique tranquilo que eu vou te dar um desconto extra, porque eu creio no que a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, e eu vou te abençoar. E fui lá, negociei com ela, dei mais 5% de desconto para ela, abençoei a vida dela. Aí ela quis pagar à vista, falei: tudo bem, vou tirar a taxa do cartão, foi mais quase 5% ainda, a mais. Sabe por que eu faço isso? Estou rasgando dinheiro, sou louco? Quem tem coragem de rasgar dinheiro aqui? Não, gente. A Bíblia diz que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Vamos caminhar sobre a palavra, vai? De fé. E dentro dessa área eu vou falar para vocês: perde a oportunidade de abençoar os outros, não. Toda vez que você perde a oportunidade de abençoar alguém, você está tirando a oportunidade sua de grandes colheitas. Eu ainda sonho em ver nossa igreja ser tão abençoadora que as pessoas vão brigar para abençoar a vida uns dos outros aqui. Quem quer entrar nessa fila aí? Amém? Só que a gente começa do pouco, tá? Espera ter muito para abençoar não, que não é assim que funciona não. Começa abençoando de pouco. Fé é caminhar sobre a palavra e não sobre o que eu sinto. Eu vou sentir, se eu sentir de abençoar o irmão, eu vou abençoar. Seu hipócrita. Você não tem que andar por sentimento, não, rapaz. Se converta, vai para a Bíblia. Você está entendendo? Vamos para mais uma? Falta só 32 agora. Fé, gente, é acordar todo dia cedo na convicção que Deus já foi adiante de você. Eu faço um exercício lá em casa com uma pessoa que eu não vou dizer quem, que não é minha esposa, tá? Que minha esposa eu defendo até debaixo d'água. Os filhos eu posso expor um pouco, né? Que acorda com a cara de quem comeu jiló
Eu tenho uma raiva disso. Que tem gente que acorda, parece que morreu alguém importante durante a noite. Cara, acorda com cara de quem é vencedor o tempo todo. Sorriso no rosto, grato a Deus por mais um dia de vida. Quando você acorda, Deus já está na frente trabalhando por você. Ou a gente não canta: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém? Acordar com cara de vencedor. Olhe para essa pessoa do seu lado e dá um sorriso de vencedor para ela. Fala assim, ó, é assim que tem que acordar. Amém? Sorrindo para o Espírito Santo, seu melhor amigo. Tem gente que acorda que o Espírito Santo corre dele. É uma cara de maracujá de gaveta azedo, que o Espírito Santo fala: epa, não dá para andar com esse cabra aqui não. É desse tamanho. Mas eu sei que na sua casa não tem ninguém que acorda assim não. Todo mundo acorda feliz demais. Aleluia. Amém. Gente, eu falo para meus clientes, racha o bico comigo. E eu falo mesmo, e eu sei, eu tenho convicção disso. A gente trabalha com proteção solar, né? Cortina, persiana, essas coisas, né? Não é bronzeador não, tá, gente? E nem protetor solar para pele não. É com cortina, persianas, todas essas coisas. Eu digo para eles o seguinte: gente, eu sou um homem feliz demais, porque todo dia cedo o meu amigo Sol acorda para lembrar você que você precisa me chamar. E eles racham o bico da risada. Olha que coisa esplêndida. Gente, o Sol é meu funcionário, eu não pago salário para ele. Isso é uma dádiva de Deus, isso é um presente de Deus. Sim ou não? Quem trabalha com energia fotovoltaica, então, tem o sol aí produzindo e de graça. Quanta coisa que Deus nos dá de graça. A gente deveria acordar todo dia com um sorriso no rosto, gratos a Deus. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou errado? É isso mesmo, glória a Deus. É, tá vendo? Ela está feliz, aprende com ela, né, Laio? É. Glória a Deus. Ela está falando em línguas, daqui a pouco eu vou interpretar o que ela está falando. Vamos para frente, gente, que daqui a pouco já termina, né? Fé é não negociar com as impossibilidades. Fé é isso, gente. Pastor, cadê a base bíblica para isso? Te falo agora. Se eu não me engano é Lucas 1,37. Porque para Deus nada é Você precisa de outra palavra além dessa? Isso te basta? Tem algum impossível para Deus? Eu e você vai negociar com impossibilidade? Vamos não. Eu acho que é impossível ter minha casa própria. É nada. Amarra esse demônio que fica falando na tua cabeça essas coisas. Manda ele para o quinto dos infernos. Tudo é possível ao que crê. Sua família ser uma bênção, é possível. Você ter um emprego digno, é possível. Um salário digno, é possível. Um negócio próprio, é possível. Casar, é possível. Aleluia. O pastor Jorge casou, eu também. Mas é bonito, né, Vaza? Né? É uma casa fácil, né? Difícil é casar uns caras que não é de Wanda, entendeu? Mas casou também. Aleluia. Até o Ercos casou, gente. Eita, ó como Deus é lindo. Você está entendendo? Tem que brincar com os amigos, porque senão depois arruma para a cabeça, né?
Fé é não negociar com as impossibilidades. Se alguém chegar diante de você trazendo uma impossibilidade, com toda a educação do crente, repreenda. Eu te repreendo, para trás de mim, Satanás. Foi assim que Jesus fez, não é? Não foi assim que ele fez com Pedro, seu leal amigo? Pedro era um dos 3 que Jesus chamava nos particulares, gente. Pedro, Tiago e João, no barquinho, no mar da Galileia. A musiquinha. Era um dos 3. Mas quando ele deixou ser influenciado, para trás de mim, Satanás. Essa é a educação do crente, para repreender. Faz isso não, gente, talvez você perde o amigo. Repreenda em nome de Jesus qualquer um que trouxer uma notícia de impossibilidade. O pastor Wellington saiu daqui, que dia? Foi na segunda-feira. A mãe dele teve um problema muito sério de saúde, sangrando o nariz, sangrando boca. No hospital, 2 paradas cardíacas. Está de volta em casa já, cheia de saúde. Que impossível para o nosso, não existe impossíveis para o nosso Deus. A gente aceita umas coisas que Deus faz, claro que a gente não vai brigar com Deus, porque Ele é soberano e Ele conhece muito além de nós. Mas não existe possibilidade, presta atenção no que eu vou falar, não existe possibilidade dessa igreja crer nas coisas impossíveis. Nós vamos crer sempre que Deus fará, que tudo é possível e ponto final. Essa igreja nunca vai caminhar, não, vai dar ruim não. Vai dar segundo a vontade do Senhor e nós cremos no milagre sempre, todos os dias da nossa vida. Como chama o filho do Nino? É Anthony? Anthony. Não sei se o Nino está me ouvindo agora, mas a esposa dele. Nós cremos no milagre na vida do Anthony em nome de Jesus. Essa criança tem tido convulsões, tem passado em alguns médicos, eu repreendo isso em nome de Jesus. Se tiver agora ligado, o Nino, receba essa cura em nome de Jesus. Seu filho está sendo tocado nesse momento, para a glória do nome do Senhor. Essa igreja crê, essa igreja concorda, essa igreja liga aqui na terra e está ligando no céu. A cura do Anthony em nome de Jesus, amém? Você acha que precisa fazer uma oração mágica aqui para milagre acontecer? Só basta você acreditar, eu acreditar, e a gente concordar e ligar nos céus. A fé é simples, Deus trabalha de forma simples. Jesus trabalhava de forma simples. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Mas Jesus ficava lá dançando em volta, fazendo maracutaia, passando o lenço ungido, a rosa santa. Não tinha essas besteiras não, gente. Jesus é simples. Mas Jesus um dia cuspiu no chão, fez lodo, pipipi, papapá, e untou o olho do cego. Deixa, ele fez porque ele quis, e daí? Tem lições ali para aplicar. Você está entendendo? Jesus é simples. Jesus chega lá na casa de Lázaro, a filha morta. Menina, levanta. Pronto, estou viva, dá de comer para ela. Está entendendo? Jesus só precisa encontrar eu e você com fé para operar o sobrenatural. Amém? E eu já estou terminando, tá? É verdade. É a última. Eu posso falar mais meia hora ainda, gente? Vocês deixam? Hã? Mentira de vocês. Tá doidinho que eu termine. É a última, agora é sério. Fé é uma medida que precisa ser aumentada todos os dias. Sabe por que a gente às vezes para e não conquista muita coisa? É porque a gente não tem aumentado a nossa fé. E você vai encontrar isso aqui na vida dos discípulos. Senhor, nos ajuda. Aumenta a nossa fé. Sim ou não? Aumenta a nossa fé. Porque nós recebemos, a fé ela é um dom. Ok? Você vai ler a Bíblia Sagrada e ela vai dizer que a fé é um dom. É um presente
Dom significa presente, tá? A fé é um presente que nós recebemos. Só que ela é acrescentada ou ela pode até morrer. Tem gente que recebeu a fé e hoje já não está nem mais na fé. Abandonou totalmente. Ela acabou perdendo a fé. E tem gente que recebe o dom da fé e ela não para de acrescentar nela mais doses de fé. A Bíblia instrui que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante que esse texto há uma redundância na palavra, né? Ouvir e ouvir. Diga comigo assim: ouvir e ouvir. E ouvir e ouvir e nunca parar de ouvir. É isso. Quer acrescentar a sua fé? Para de ficar no Facebook, no Instagram. Vá para a Bíblia. Para de ficar tricotando, falando mal da vida dos outros. Vai falar de Bíblia. Vai cantar louvores. Se encha do que é divino, do que é sagrado, do que é do céu, do que é Bíblia sagrada. Fé aumenta desse jeito. E quando você vive um milagre, a sua fé é potencializada. E um milagre após o outro, mais potencializada a sua fé. Até você chegar numa atmosfera de fé tão grande que não haverá nada de dúvida diante de você com relação ao que Deus pode fazer. Você está entendendo? Você quer que eu te assuste um pouquinho? Tem gente que não tem nem convicção se está salvo ou não, porque ele não entendeu isso pela fé ainda. Não levante a sua mão, por favor, não quero te constranger. Será que tem entre nós alguém que tem dúvida da salvação aqui ainda? Porque não pode ter. Porque a Bíblia diz para mim que, para mim e para você, que nós não seremos salvos mediante obras, mas mediante a fé. Por que não é mediante obras? Para que ninguém se glorie. É um presente de Deus a salvação. A única coisa que faz você perder a salvação é se a gente abandonar a nossa fé. Porque do contrário, mesmo às vezes capengando, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma coisa interessantíssima que eu ouvi uma vez de um professor de teologia, um amigo, um homem de Deus, acima de professor de teologia, um grande homem de Deus. Ele disse o seguinte, falou, uma coisa interessante em Deus em relação ao homem. Quando Deus olha para o homem, Ele não vê o homem estou tentando lembrar o que ele disse literalmente, mas vou explicar aqui. Quando Ele olha para mim e para você, entre nós existe o sangue de Jesus. E Ele olha para nós através da lente do sangue de Jesus. E através da lente do sangue de Jesus, Ele vê você e eu purificado. Porque o que Jesus fez na cruz não foi mais ou menos e não foi pela metade, foi perfeito. Tetelestai, está consumado. A dívida inteira foi cravada na cruz. O que nós não podemos é abandonar a nossa fé, porque se abandonar a salvação você perde. Você está entendendo? Então não tenha dúvida da salvação. Tem gente que a fé não levou nem a esse nível. Nós precisamos melhorar, sim ou não? Fé é uma medida que precisa ser aumentada todos os dias. Eu quero desafiar você a partir de hoje a aumentar o seu nível de fé. Leia a Bíblia, coma esse livro todos os dias, edifique a sua fé. Quando começar umas assunteiras bestas perto de você, sai de perto. Não encha a tua mente de porcaria. Sai um pouco disso aqui e encha a sua vida de fé. Fé. O pastor Adriano postou um vídeo hoje aqui no grupo da igreja. Eu tinha visto esse vídeo, acho que no começo da semana. Uma criança que cai na piscina, fica ali por um tempo. Quando o pai vem desesperado, tira aquela criança, ela já está desacordada. E o pai fazendo massagem, chama bombeiro. A atitude do irmão dele, de 14 anos, quando viu tudo aquilo, ao invés de ficar correndo para lá e para cá desesperado,
ele dobra os joelhos, ergam as mãos e vai falar com aquele que pode todas as coisas. Isso é fé. É saber para onde você corre nos momentos difíceis. Você está entendendo? Quem caminha na fé não desespera diante de qualquer situação que seja. O mundo pode estar desabando, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ah, o mercado está horrível, essa economia, esse governo. Não, eu não dependo disso. Eu dependo daquele Criador dos céus e da terra, daquele que rege a minha vida, que tem controle absoluto sobre mim. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolas. Você está entendendo? Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Pai querido, nos ajuda, Senhor, porque quando nós falamos de fé, muitas das vezes a gente está mais habituado a ser religiosos, frequentar a igreja, vir a culto, achando que é a oração do pastor, da pastora, do obreiro que vai fazer milagres na nossa vida. Senhor, enquanto o Senhor está nos chamando para caminhar em fé, em novidade de vida, acrescentar essa fé no nosso dia a dia, Senhor, através do conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé ativa, de dar o primeiro passo, de ir em direção, de não, Senhor, esmorecer, acordar todo dia, Senhor, crendo que o Senhor já está no comando de todas as coisas, e gratos, e alegres, sorridentes, felizes, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar sobre a Tua palavra, convicto que tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito é a mais pura verdade. Nos ajuda, nós precisamos e nós queremos andar, Senhor, de fé em fé e de vitória em vitória. A Tua palavra é muito clara quando diz: e o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Senhor, nos ajuda, não nos deixe retroceder, mas que a gente possa caminhar, Senhor, nessa fé verdadeira, vivendo todos os dias da nossa vida, de fé em fé e de vitória em vitória. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você toma posse dessa palavra? Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Come on, please.